às vezes eu creio que atrapalha um pouco essa enorme liberdade que nós temos, é que muitas vezes nós esquecemos de valorizar o momento na presença de Deus. Sabe, é como se a presença de Deus ela fosse obrigada a estar aqui. Se a gente tem culto, ela tem que estar aqui. E na verdade Ele não precisa, Ele só cumpre a promessa que Ele fez, que onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, Ele estaria naquele lugar. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos por mais um momento e focar-se na presença de Deus. Sabe, começa a focar na presença de Deus, começa a falar assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento de adoração que nós tivemos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sentimos a Tua presença tão clara nesse lugar. E Deus, essa noite nós queremos dizer ao Senhor que não é a respeito daquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas Deus, nós queremos trazer algo para o Senhor essa noite. Deus, nós queremos trazer o nosso coração, nós queremos trazer a nossa vida. Deus, nós queremos trazer, sei lá, o melhor da nossa adoração ao Senhor. Deus, em gratidão, não só por aquilo que o Senhor tem feito, mas por tudo aquilo que o Senhor já fez. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor entre com a Tua presença, Deus, cada vez mais forte nesse lugar. Deus, nós agradecemos porque eu sei que o Senhor tem se alegrado desses momentos que nós estamos aqui, mas que o Senhor continue se alegrando, Deus, que o Senhor continue reinando nesse lugar, que o Senhor tenha liberdade aqui essa noite para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quiser fazer. E Deus, eu peço que o Senhor nos capacite, nos ensine a nunca, Deus, na nossa vida, nós sermos ingratos pela Tua presença. Que o Senhor nos ensine, Deus, a todos os momentos que entrarmos na Tua presença, Deus, nós possamos levantar um lugar de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é digno. E Deus, eu peço que o Senhor nos ensine, Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o merecedor de toda adoração, Deus. E que o Senhor receba a nossa adoração constantemente, e que o Senhor se alegre dessa noite, de toda a conferência e de tudo o que acontecer nesse lugar. Que o Senhor se alegre e que tudo seja para exaltar o Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor esteja nesse lugar, Deus, eu clamo ao Senhor. Que o Senhor se alegre dos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Cumprimenta aí umas 2, 3 pessoas do seu lado. Se você não conhece a pessoa, fala assim: prazer, meu nome é fulano. Pode tomar o seu lugar. Pode sentar se você quiser. É sempre um perigo, né, aqui em Pernambuco, você falar para o pessoal cumprimentar a pessoa do lado. Pode sentar, gente, pode sentar. Porque às vezes você fala assim, ó, se apresenta, aí a pessoa já convida você para ir para casa e tudo mais. Se você não sabe, eu não nasci em Pernambuco, eu nasci em São Paulo, eu cresci em São Paulo. Mas eu vim para cá, para Pernambuco, 5 anos atrás, para plantar uma igreja. E hoje, na verdade 2 meses atrás, eu estou começando uma nova igreja, plantando uma nova igreja, agora lá na Zona Norte. E eu falo para você que eu sempre brinco que eu amo Recife, eu amo Pernambuco, assim, eu creio que para mim, né, me adaptar aqui foi muito fácil, foi muito tranquilo, né, eu brinco que eu amo tanto Pernambuco, que assim, eu tenho um filho meu que é pernambucano, né, então assim, meu filho é pernambucano, japonês pernambucano, né, e assim, para mim, cara, eu amo muito essa terra. Eu quero falar para você que eu sei que Deus tem coisas incríveis para fazer aqui, eu sei que Deus tem coisas para fazer através da sua vida, sabe? E assim, se Deus nos colocou nesse tempo, aqui nessa terra, é porque o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E uma das coisas que eu mais gosto do pernambucano, e eu sempre brinco com isso, é que para mim o pernambucano, ele é o mais brasileiro possível. Então qualquer coisa que você pensa assim, você vai para qualquer lugar do mundo, ele fala, o brasileiro é assim, ou é desse jeito, ou é daquele. Para mim o pernambucano é quem melhor representa o nosso país, sabe? Então uma das coisas que o brasileiro ele é responsivo. Eu gosto de Pernambuco, porque quando a gente prega não tem silêncio, né? Então assim, lá em São Paulo você prega, parece uma geladeirinha, assim, o pessoal fica te examinando, vê quem você é, fica vendo todas as coisas, ninguém fala amém para nada, sabe? Eu falo assim, não vou falar nada. Então eu queria muito contar com o teu calor pernambucano hoje, tá? Então se você puder me ajudar aqui, você que é quase que eu caio, você que é de Pernambuco, se você puder me ajudar, eu gosto muito de resposta, ok? Ah, glória a Deus. Sabe, hoje eu quero falar sobre algo, a gente está falando sobre livres, né? E enquanto eu estava orando sobre isso, eu creio que não existe nenhuma forma para nós sermos livres sem nós agirmos em fé.
Porque a realidade é que muitas vezes nós estamos presos em tantas coisas, tantos problemas, tantas crenças, sabe, tantas palavras que são ditas nas nossas vidas, sabe, e nós esquecemos que para que nós possamos alegrar ao Senhor, para que nós possamos alegrar o coração de Deus, nós precisamos agir em fé. Sabe, eu falo para você que todos nós temos fé. Sabe, talvez você esteja aqui, talvez em algum momento de crise da sua vida, você olhou e falou assim: nossa, pastor, eu não tenho fé. Mas eu falo para você que você tem fé. Sabe, todo mundo tem uma fé, nem que seja uma fé pequenininha, né? Eu lembro uma vez que eu estava para viajar, eu estava num avião, eu estava naquela filinha, né? Eu estava sentado no meu lugar e de repente uma pessoa chegou na cadeira de trás de mim e falou assim: ei. Aí a outra pessoa que estava sentada falou assim: o quê? Você está no meu lugar. Aí a pessoa que estava sentada falou assim: não, eu estou no meu lugar. Aí a pessoa estava em pé e falou assim: não, você está no meu lugar. E elas ficaram discutindo, todo mundo estava no lugar. Aí de repente a pessoa que estava sentada falou assim: não, olha aqui meu bilhete, está aqui ó, 12C. Aí a pessoa que estava em pé olhou e falou assim: 12C? O meu também é 12C. E aí nessa hora os dois começaram, a briga que era entre eles, os dois viraram amigos e se revoltaram contra a empresa aérea, que era a Gol nesse caso. Eles olharam e falaram assim: a Gol é uma porcaria. E aí os dois começaram a ficar revoltados com a Gol. E eu falei assim: não, porque vocês venderam 2 lugares iguais. Vocês venderam aqui o 12C para ele e venderam o 12C para mim. Aí tadinha da mulher que estava ali no aeroporto, na aeromoça, estava desesperada tentando resolver o problema. Aí de repente um dos dois falou assim: esses voos para o Rio de Janeiro sempre dá problema. Aí outra pessoa falou assim: Rio de Janeiro? Esse voo é para o Rio. Eu falei assim: meu Deus, eu vou para Londrina. Aí a pessoa falou assim: você está no avião errado. Aí a mulher saiu correndo assim, falou assim: meu Deus, saiu correndo. E por que eu estou contando essa história agora? Essa pessoa tem tanta fé, que aquela pessoinha que está naquele portão fazendo aquele tiquezinho no seu ticket, ele tem tanta fé que ela está certa, que ela fala assim: não vou nem checar meu voo, eu vou para lá. Ela tem tanta fé na pessoa que está direcionando ela, que ela simplesmente vai. E é muitas vezes como nós deveríamos viver a nossa vida com Cristo. Eu tenho tanta fé em Deus que eu não preciso fazer tantas perguntas. Eu tenho tanta fé em Deus que eu não preciso ficar pedindo por sinais e maravilhas. Eu não preciso ficar pedindo para que o Senhor confirme algo, traga um sinal e fale assim: Deus, se é o Senhor, faz isso. Mas se é o Senhor de novo, faz aquilo. Se é o Senhor, faz aquilo outro. Vocês estão bem aí, igreja? E eu entendo que isso é bíblico. Eu entendo que existe na Bíblia pessoas que pediram sinal. Mas sabe, eu fico imaginando como seria o corpo de Cristo se nós simplesmente confiássemos no Senhor, ou tivéssemos fé ao tal ponto em que nós simplesmente ouvíssemos qualquer sussurro do Senhor e nós automaticamente comecemos a obedecer ao Senhor. Pensa comigo quão diferente seria a nossa vida. Sabe, eu amo uma passagem, eu queria convidar você a abrir comigo em Lucas capítulo 7. Eu vou ler do versículos 1 até o versículo 10. Lucas 7, 1 a 10. Glória a Deus. Eu fui tomar minha água, eu estava doce, era água de coco. Eu falei: nossa, obrigado Jesus, por Pernambuco, por essa igreja. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10 fala o seguinte: ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem o seu senhor amava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns dos líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o teu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que te faças isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Foi Jesus com eles e já estava perto da casa, quando o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço de receber-te debaixo do meu teto. Versículo 6. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. Eu digo ao outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvindo isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse-lhes: eis que te digo que nem mesmo em Israel conheci tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram aquele homem completamente restabelecido. Sabe, eu gosto desse centurião, porque esse centurião, ele tem tanta fé em Jesus, que ele olha e ele fala assim: cara, eu não preciso nem que Jesus venha até a minha casa. Eu não preciso que Jesus, ele se desloque. Eu não preciso que Jesus, ele pare de fazer aquilo que ele está fazendo para ele ir até a minha casa. Sabe, eu não preciso que Jesus, entre aspas, perca o tempo dele para vir até aqui. Tudo que eu preciso é de uma palavra de Deus.
Tudo que eu preciso é de uma voz do Senhor. Tudo que eu preciso é que Ele simplesmente libere uma palavra sobre a minha vida, ou sobre a vida do meu servo, e aquele servo vai ficar completamente restaurado. Sabe quantas vezes nós não recebemos palavras de Deus? Quantas vezes nós não recebemos sussurros do Senhor? E quantas vezes eu ainda não continuo esperando? Deus, eu não sei se é você. Deus, eu não sei se é a tua vontade. Sabe, eu vou te explicar como isso funciona. Imagina que você, vamos fazer um teste aqui primeiro. Quem aqui acredita que Jesus cura nos dias de hoje? Levanta sua mão. Levanta a mão, por favor. Se você não acredita, acredita agora, porque isso é bíblico, tá? Segunda coisa, quantos acreditam que Jesus cura através da sua vida? Levanta sua mão. Já dá uma diminuída, certo? Terceira pergunta, quantos aqui oraram por um doente essa semana e ele foi curado? Levanta sua mão. Você vai vendo que as mãos vão diminuindo aos poucos. Por quê? É engraçado o fato de que eu acredito que Jesus cura, eu acredito que Jesus cura nos dias de hoje, eu acredito que Jesus pode curar através da minha vida, mas eu não oro pelos doentes. E muitas vezes eu não oro pelos doentes porque eu tenho medo, porque eu não tenho fé, porque eu fico pedindo para Deus sinais e sinais, e de repente você está no meio da rua, e eu sei como funciona, sabe, você está no meio da rua e de repente tem uma pessoa que está mancando ali, ela está com algum problema, e você vê aquela pessoa com uma dorzinha no seu pé, e Deus fala assim, vai lá e ora com aquela pessoa. Na hora que Deus fala isso, teu coração começa a bater mais forte, você começa a ficar nervoso, aí teu coração começa a bater em algum lugar mais ou menos por aqui, assim no teu pescoço, você descobre umas veias que você nem sabia que você tinha, e de repente você está ali tenso, você fala assim, Deus, será que é o Senhor? Por favor, Deus, tomara que não seja o Senhor. Deus, será que é o Senhor? Em nome de Jesus, não é o Senhor, né? E aí você chega e fala assim, Deus, se é o Senhor, em nome de Jesus, dá um sinal, faz cair um raio naquela cadeira, amém. E de repente cai um raio na cadeira, e você fala assim, caramba, acho que é Deus. Aí você fala assim, se é o Senhor, traz uma confirmação do sinal. E eu peço que aquela cadeira que viraram cinzas nesse momento, que venham 4 ventos dos 4 cantos, e que elas envolvam a cadeira, e aquelas cinzas voltem a ser cadeira, e de repente por alguma razão venha os ventos, eles pegam as cinzas, vira a cadeira, e você fala assim, caramba, acho que é de Deus. Só que nessa que você está pedindo sinais aqui, cara, o cara já está mancando em casa já, ele já foi mancar em casa, e você olha para aquilo e fala assim, droga, eu perdi a minha chance de operar em alguma coisa. Nossa, era Deus, eu perdi minha oportunidade. E aí você fica com peso na consciência, porque você acha que talvez aquela pessoa vá para o inferno, porque você não cumpriu aquilo que você devia fazer. Primeira coisa, não vai acontecer. Aquela pessoa, se não foi você, será outra pessoa. Era melhor que fosse você, porque Deus quer fazer parceria com a tua vida. Mas vai ser alguém. Agora o que eu quero te falar, na verdade, é por que a gente perde tanto tempo perguntando, Deus, é o Senhor? É o Senhor? É o Senhor? Sabe, eu sonho com um tempo em que nós estejamos ou tenhamos uma fé como esse centurião, de falar assim, Deus, eu não preciso que o Senhor se incomode com as coisas. Deus, eu só quero uma voz, eu só quero uma palavra, porque eu compreendo a autoridade. Eu sei que quando o Senhor fala uma coisa, simplesmente o Senhor vai falar e as coisas vão começar a acontecer. Deus, eu não quero mais ficar pedindo sinais, eu não preciso mais que o Senhor se prove Deus na minha vida, o Senhor é Deus. Sabe, eu não preciso chegar para Deus e falar, Deus, será que vai acontecer alguma coisa boa disso? Deus é meu Pai, e se Ele é meu Pai, Ele me ama, o Senhor tem coisas boas sobre a minha vida, Ele tem pensamentos de bem sobre cada um de nós, e para mim isso devia bastar. Sabe, eu sonho com um dia em que, assim, não só eu, mas talvez a igreja de Cristo, ela venha para um culto, não para receber algo do Senhor, mas ela venha para um culto para cultuar ao Senhor. Sabe, eu acho incrível, eu sempre brinco com isso aqui, para mim é uma coisa impressionante, que qualquer religião que você vê no mundo, até quem não tem religião, tipo, você chega lá numa tribo indígena, sabe, que não conhece nada sobre civilização, só tem aquela crença deles ali, eles pescam o primeiro peixe, e eles dão o peixe como uma oferenda para um Deus Sol, que eles acham que existe. Os meus avós, quando eu era criança, eles eram budistas, e tinha um altar budista na minha casa. Eu nunca entendi aquilo porque era criança, mas todo dia tinha uma fruta nova, e todo dia tinha um incenso ali. Eu ficava, para que tem esse negócio? Ninguém pega, ninguém faz nada com isso. Mas eles entendem, tem um Deus, alguém serve esse Deus. Existe um Deus, alguém cultua esse Deus. Sabe, e nós somos os únicos que nós conhecemos o Deus verdadeiro. E estranhamente também somos os únicos que temos a cara de pau de entrar na presença de Deus e falar assim, Deus me dá, Deus me dá, Deus, eu preciso de alegria, eu preciso de um toque do Senhor, eu preciso que o Senhor se prove, Deus, eu preciso que o Senhor dê sinais, eu preciso que o Senhor se prove para mim, porque eu sou muito importante, eu sou um ser humano incrível. Eu quero convidar você a falar assim, Deus, sabe de uma coisa, o Senhor é Deus. E
como o Senhor é Deus, eu quero servir ao Senhor. Eu sirvo, o Senhor manda. Eu faço algo que quer alegrar o coração do Senhor. O Senhor não precisa fazer mais nada por mim. O Senhor já fez tudo por você. O Senhor já te deu vida eterna. Ele já trouxe autoridade através do nome dele. Ele venceu todas as coisas na cruz. O Senhor não precisava fazer mais nada. Só por aquilo que Ele já fez, nós já devemos ser gratos por resto da nossa vida. Sabe, nós temos que ter fé que o Senhor tem pensamentos de bem sobre nós. Mas hoje eu quero trazer alguns pontos para você que falam um pouco sobre como está a nossa fé. Eu vou trazer 4 pontos aqui. E o primeiro deles é: não espere que tudo seja como o esperado. Repete comigo: não espere que tudo seja como esperado. O que isso significa? Eu creio que todo mundo aqui tem uma palavra profética na sua vida. Todo mundo aqui já recebeu algo de Deus, uma direção do Senhor. E eu tenho certeza que quando você recebeu uma direção do Senhor na sua vida, automaticamente na tua cabeça você já criou um caminho entre você e a sua promessa. Ah, eu vou ser missionário. Então tá bom, vou ser missionário. De repente uma pessoa vai chegar e eu vou ser um missionário na África ou na China, porque sei lá, só tem missionário na África e na China. E aí de repente eu vou para lá e alguém vai vir com uma passagem, e de repente do nada o Senhor vai me trazer o dom ali de línguas. Eu vou aprender as línguas rapidinho, vai abrir portas. E de repente você fica esperando aquilo acontecer, e quando aquilo não acontece, a gente se decepciona. Agora minha pergunta é: será que o Senhor deu para você aquele chamado e também todo o caminho que você imaginou? Ou será que o Senhor pode ser Deus na sua vida e trazer o caminho que Ele quiser trazer? Sabe por que muitas vezes na nossa vida eu me decepciono com o Senhor? Não porque o Senhor não cumpre a promessa que Ele me fez, porque Ele não cumpre da maneira como eu gostaria que Ele fizesse. Sabe, então quando Deus começa a falar, eu falo assim: não, Deus tem que ser desse jeito, o Senhor tem que me abençoar dessa forma. Sabe, tantas vezes na nossa vida nós clamamos a bênção do Senhor em coisas que Ele nem pediu para nós fazermos. Sabe, às vezes a bênção de Deus está aqui. Deus fala assim: ó, faz algo desse lado. Aí você fala assim: Deus, mas eu tenho um plano tão bom aqui, será que o Senhor não pode abençoar aquilo que eu estou fazendo? E Deus fala assim: posso abençoar, mas a minha bênção está aqui, porque eu já falei para você fazer algo aqui. Aí você fala assim: Deus, eu entendo, mas isso aqui é tão legal, é o meu sonho, é o meu desejo, eu sempre quis abrir uma empresa que era assim. Será que o Senhor não pode trazer a sua bênção? Sabe, deixa eu falar algo para você. Sabe, talvez é mais fácil você caminhar em obediência na bênção do Senhor do que você caminhar onde você quer e ficar falando para Deus abençoar aquilo que você está fazendo. Sabe, porque muitas vezes o nosso problema é que eu espero que tudo seja como eu quero, mas nem tudo vai ser como nós queremos. Faz sentido aqui, pessoal? Por exemplo, Jesus, quando Ele veio, isso aqui é clássico. Todo mundo esperava um libertador, todo mundo esperava um rei, e Jesus nasce numa manjedoura. Ele decepcionou todo mundo, ele decepcionou ali a expectativa de todas as pessoas, mas nem por isso ele deixou de ser um libertador, e nem por isso ele deixou de ser rei. Ele só não precisa vir como o povo esperava, mas o cumprimento da promessa estava na vida de Jesus. Sabe, eu falo para você que muitas vezes o que nós precisamos também é aprender a nos manter fiéis no lugar de dor. Sabe, quando eu sinto dor, ninguém gosta de sentir dor, mas quando eu sinto dor, a minha principal reação é eu sair de perto daquilo que me causa dor. Ai, o meu trauma, eu não vou ficar aqui. Ah, mas isso aqui já me machucou, eu vou embora desse lugar. Ai, o diabo está me atacando, eu vou embora porque o diabo está me atacando. Só um entre parênteses. Vocês estão bem aí, igreja? Eu gosto de brincar com isso aqui, mas assim, se você está caminhando naquela direção, e de repente no meio daquela direção aonde o Senhor falou para você, você lida com o diabo que vai vindo contra você, isso aqui não é para te trazer medo, tá bom? Primeira coisa, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então quem tem que ter medo é ele, não você, tá? Começa por aqui. Mas o meu segundo ponto, que na verdade é uma lógica, só quero trazer essa lógica para você, é que se você está caminhando, o diabo está vindo contra você, é um muito bom sinal. Porque quer dizer que vocês estão indo em caminhos opostos. Isso aqui pode ser muito bom para a tua vida. Eu sempre brinco com as pessoas que o problema é quando você nunca vê o diabo, porque talvez você está andando lado a lado, até de mãozinha dada com ele, indo para a mesma direção. Então é bom que isso aconteça. É bom que talvez às vezes você tenha uma certa resistência naquilo. E quando você tiver resistência, não desista, não saia, porque talvez nesse lugar é onde a bênção de Deus está, e é nesse lugar onde o chamado de Deus vai começar a se cumprir na tua vida. Vocês estão bem aí, igreja? Abre comigo em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 16 a 20. Até o versículo 15,
Provavelmente é um daqueles versículos que você gosta de pular, que é não sei quem é filho de não sei quem e por aí vai. Mas no 16 ele continua uma certa genealogia, mas eu acho que interessante, eu vou ler até o 20. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, o que se chamava Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, de Davi até a deportação da Babilônia, mais 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se concebida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, que era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque a tua mulher, Maria tua mulher, porque aquilo que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Vamos lá. Quem aqui é homem? Levanta a sua mão. Levanta, por favor. Levanta. É importantíssimo hoje em dia você levantar de verdade. Tá. Quem é você, homem casado? Levanta a mão. Deixa eu falar com você vai me responder aqui, tá? Imagina o seguinte, tá? Um pouquinho antes de você casar, você está com a sua noiva, e você sabe que você não teve relação com a sua noiva, mas de repente ela parece grávida. Ok? É fácil? Por favor, fala que não. Não. Se isso aqui acontece, provavelmente qual a sua reação? Vamos conversar. Então você chega e fala assim: ô Maria, como assim você está grávida? Aí ela dá uma resposta que é verdade, mas parece uma desculpa pior de todas. Fala assim: não, mas é do Espírito Santo. Aí você olha para Maria e fala assim: ah, Maria, por favor, não faz isso comigo. E aí, cara, José, ele tem um momento difícil, como você também teria, como eu teria. E ele foi dormir pensando: eu vou deixar Maria. E era tão sério isso aqui que Deus mandou um anjo para ele e falou assim: não vai embora, porque você vai ter que ficar, porque aquilo que está sendo gerado de fato é do Espírito Santo. Agora, por que isso aqui é importante? José poderia ter ido embora, mas se José fosse embora, não se cumpriria uma palavra muito importante, que é o quê? Que da linhagem de Davi nasceria o rei, nasceria o libertador. Agora, se você for ler do versículo 1 até o versículo 15, você vai perceber que a linhagem de Davi, ele nunca chega em Maria, a linhagem de Davi chega em José. Só que José não tem absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus. Maria, Espírito Santo, José, ele só esteve lá. Sabe, José, ele foi abençoado pelo simples fato de que ele permaneceu no momento de dor. Ele simplesmente continuou fiel, mesmo em um lugar onde a dor estava muito forte. Eu falo para você, se você está passando por um momento de dor, permaneça. Se você está passando por um momento de dor, entenda que o Senhor, Ele falou na palavra que não existe tentação maior do que aquela que nós poderíamos aguentar. Ou seja, se você está passando por algo agora, é porque você consegue aguentar aquilo, e o Senhor vai ser forte onde você é fraco. Permaneça nesse lugar até que a bênção do Senhor venha. Permaneça até que o livramento do Senhor te alcance. É necessário você permanecer. Sabe, tantas pessoas perdem a bênção porque elas desistem um pouquinho antes do romper chegar na vida delas. Sabe, teve uma história que eu sempre conto, que tem um rapaz, ele é meu amigo até hoje, que ele veio plantar a igreja comigo há anos atrás. E ele veio, e como todos nós, a gente foi procurar nossos empregos enquanto a gente plantava a igreja, e ele não estava conseguindo achar um emprego. Nisso eu consegui um certo valor, e esse valor eu ia dividir entre duas pessoas que eu ia contratar para começar a plantar a igreja. Uma eu já tinha conversado, e a outra pessoa era esse rapaz, e eu fui ter uma reunião com ele para falar: eu vou te contratar. Na hora que eu fui sentar com ele para contratar esse rapaz, quando eu sentei para conversar com ele e o outro menino, né? O outro menino já sabia. Quando a gente sentou, eu falei assim: cara, a gente precisa conversar. Ele falou: pastor, a gente precisa conversar, eu queria falar com você. Eu falei: o quê? Eu falei assim: eu vou voltar para São Paulo. Eu falei assim: por que você vai voltar para São Paulo? Aí ele falou assim: porque está muito difícil, eu não estou aguentando, eu preciso voltar, isso aqui está muito complicado, eu acho que Deus não é de Deus de eu estar aqui. Eu comecei a orar e eu senti talvez que não fosse de Deus, porque a parte financeira está muito difícil, e eu estava com a bênção. Se ele não falasse, eu ia falar. Foi uma questão de 10 segundos. Eu olhei para ele, eu pensei: se eu anunciar que ele tem um trabalho, ele fica. Só que eu senti Deus, falei assim: não, deixa ele fazer o que ele quiser fazer. Eu falei assim: Deus te abençoe, deixa eu orar por você, o que você precisar de São Paulo me fala, eu conheço muita gente lá, Deus abençoe a sua vida. E o outro menino estava comigo e ficou: cara, você não ia dar um emprego para ele?
Se você desse um emprego, ele ia ficar. Eu falo assim, cara, se ele quer ficar só por causa do dinheiro, não por causa da voz de Deus, isso aqui é um problema. Eu preciso que ele fique por causa da voz de Deus, não por causa do dinheiro que eu posso pagar para ele. Deus te abençoe, seu salário dobrou, você pegou o salário dele, contratei só um, ficou a bênção, ele continuou. Sabe, às vezes nós precisamos continuar. Não desista porque está difícil, cara. Sabe, se alguém falou para você, aceita Jesus, os problemas acabaram, mentiram, ou erraram, talvez. Mas não acabaram, você tem solução, você tem para onde olhar, você tem um socorro. Mas não quer dizer que eles acabaram, então permaneça. Faz sentido aqui, pessoal? Vocês estão bem? Meu segundo ponto é, prefira o eterno do que o passageiro. Repete comigo, eu prefiro o eterno do que o passageiro. Pergunta rápida, o que tem ocupado a tua mente? O que você pensa muito aí? O que passa na tua cabeça durante o dia inteiro, quando você está distraído? O que vem na tua cabeça? Seus problemas, ou as contas que você tem que pagar, o seu trabalho, o seu estudo, talvez sua prova, você que é jovem. Eu falo isso porque quando você tem uma coisa que ocupa muito a tua cabeça, na verdade isso pode ser um problema para você, e eu vou te mostrar isso aqui, tá? Outra pergunta, quem aqui é noturno, que nem eu? Você, quanto mais à noite você fica melhor, tua cabeça funciona melhor e tudo mais, levanta sua mão. Quem aqui é diurno, você acorda bem com os passarinhos, eles cantam com você, tipo, basicamente, sei lá, uma princesa da Disney, levanta sua mão. Ok, nossa, vocês estão muito diurnos. É que aqui em Recife é mais fácil, né? O sol ele acorda às 4, né? Quem não vai levantar a mão independente do que eu pergunte? Tem uma galera que está assim, não vou falar nada. Não, tudo bem. Se você é diurno, você está salvo nisso aqui. Mas se você é noturno que nem eu, que assim, quando eu acordo com funções básicas de vida. Eu respiro e o coração bate só para não morrer. E aí depois de umas 2 horas meu cérebro chega. E aí eu começo a pensar também. Mas, imagina o seguinte, você, às 3 horas da manhã, Deus te acorda, Ele faz uma pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Qual vai ser a tua resposta? Lembra, você está acordando, você não está pensando, você tem que trazer uma resposta rápida. Jesus te acordou assustado. Qual vai ser a tua resposta? Provavelmente a tua resposta, ela vai ser a resposta daquilo que ocupa a tua mente. Se você fica pensando no teu boleto, quando Jesus perguntar para você o que você quer que eu te faça, fala assim: Deus, paga meu boleto. Senhor Deus, me faz passar de ano, por favor. Deus, eu precisava tanto de um carro. Deus, eu preciso de uma casa. Deus, eu preciso de uma bênção. Deus, eu preciso de uma esposa. Eu preciso de um marido. E tudo bem, não tem nada de ruim com essas coisas. Mas será que a tua cabeça, ela tem que estar tão preocupada com as coisas dessa terra? Será que isso tem que ocupar tanto a tua mente? Será que talvez não fosse melhor nós pensássemos em algo um pouco mais eterno? Vocês estão bem aí, igreja? Vocês estão vivos? Abre em 2 Crônicas, capítulo 1. A gente vai ler bastante hoje, tá? 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 13. É exatamente a situação que eu falei aqui, tá? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Então Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai, para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei deste lugar. Agora, pois, Senhor, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar um povo tão numeroso? Então Deus disse a Salomão, olha essa resposta de Deus: porquanto ouvi isso no teu coração, e não pediste riquezas, nem bens ou honra, nem a morte daqueles que te odeiam, nem tampouco pediste muitos anos de vida, mas pediste sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te serão dados, e darei riquezas, bens e honra, os quais nenhum rei antes de ti teve, e nenhum depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, e diante da tenda da congregação reinou sobre o povo de Israel. Olha isso aqui. Salomão, ele sabia o que responder, porque o que passava na cabeça de Salomão não eram coisas normais, não era uma coisa que ele tinha que fazer para hoje. Ele olhava e falava assim: meu pai foi um baita rei, meu pai tinha a promessa do Senhor, e agora meu pai se foi, e eu tenho que reinar sobre esse povo que é o povo de Deus. E Senhor, eu não consigo fazer isso.
Então a problemática de Saul, de Salomão, ele estava em um lugar onde falou assim: Deus, eu preciso pensar em algo um pouco mais a longo prazo, eu preciso pensar em algo eterno. Então sabe de uma coisa, quando Deus perguntou, ele já sabia: Deus, eu não quero ser rico, eu não quero que as pessoas morram, eu não quero que meus inimigos desapareçam, tudo que eu quero é sabedoria e entendimento. E a palavra fala, e eu gosto dessa resposta, que Deus, ele olha para Salomão e fala: porque pediste sabedoria e entendimento, e não pediste essas outras coisas, eu vou te dar isso, e também vou te dar aquilo que as outras pessoas pediriam. Nós precisamos saber colocar nossa mentalidade naquilo que é eterno. Parar de pensar em problemas tão terrenos, parar de pensar nas coisas aqui da terra. E você pode olhar para mim e falar assim: mas pastor, eu tenho problemas. Eu também, todos temos. Agora, uma das coisas que eu amo está em Mateus capítulo 6, versículo 33, fala o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas, elas simplesmente são acrescentadas na tua vida. Sabe, eu gosto de pensar que em algum momento da minha vida eu vou ter tanta intimidade com o Senhor, que eu não preciso sequer chegar no lugar onde eu preciso ficar pedindo tanta coisa. Eu não preciso ficar pedindo tanto para Deus, porque eu tenho intimidade com o Senhor. Eu gostaria de ter uma intimidade com o Senhor, que eu sou tão conhecido pelo meu Senhor, que eu começo a pensar ou sentir alguma coisa, o Senhor fala assim: eu já sei o que você precisa, eu vou trazer para você. Não porque você precisa, não porque você pede, mas porque eu te amo. Sabe, é mais ou menos como deveria ser o nosso casamento. Sabe, às vezes com o nosso cônjuge nós conhecemos tão bem que não precisa de muitas coisas serem ditas. Eu já sei, a minha esposa às vezes ela precisa de alguma coisa, eu sei o que ela precisa, eu trago antes do que ela me peça. Por quê? Porque eu conheço a minha esposa. Sabe, eu quero ser tão íntimo com a presença de Deus, que um dia o Senhor fala assim: você não precisa pedir, eu sei que você precisa. Eu quero cuidar tão bem das coisas de Deus, e Deus fala assim: você cuida das minhas coisas, as outras coisas eu vou simplesmente acrescentar na tua vida. Não se preocupe. Faz sentido aqui, pessoal? Vocês estão bem, gente? Eu estou correndo, que são muitos pontos. Meu terceiro ponto: esteja confortável com o anonimato. Repete comigo: esteja confortável com o anonimato. E foi bom que o pessoal que subiu aqui para falar, Anderson, né? Ele falou sobre isso, Mateus falou sobre isso, e eu vou falar sobre isso. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado de ser visto, e nós esquecemos que existe uma importância em você estar anônimo. Existe uma importância no período de preparo da sua vida. Sabe, e quando você olha a palavra, quando você olha a Bíblia, quando você lê a Bíblia, todo mundo tem um personagem preferido. Você gosta ali de Moisés, você gosta de Davi, você pode gostar de Paulo, sei lá de quem você gosta. Só que todas as pessoas que nós admiramos, e tudo bem, elas são dignas ali de admiração talvez, sabe, todas elas nós pensamos num momento incrível da vida delas. Eu penso num momento onde elas estão no final da vida delas. Sabe, eu vejo as vitórias que já aconteceram na vida delas, e eu começo a comparar a minha vida. Só que essa comparação, ela não é justa, ela não é uma comparação boa. Quem aqui gosta de ler? Levanta a mão, rapidinho, deixa eu ver. Você gosta de ler? Você já percebeu que normalmente os 2 últimos capítulos do livro são muito mais legais do que o capítulo 3 e 4? Porque o capítulo 1 normalmente é bom, que ele tem que dar vontade de você ler. Agora aí o 2, 3, 4, 5, 6, até o penúltimo é meio que enrolação ali, tá? Então assim, no penúltimo e último é legal, porque tem que acabar lá em cima. E por que eu falo que é injusto? Se você pegar um livro que você está no último capítulo, você fala assim: cara, esse livro é muito bom. E você vai comparar com um livro que está no 4º, 5º capítulo, e fala assim: esse aqui é meio chatinho, ele está meio parado. Não é que ele é pior, ele só está no começo. Não é que você é pior do que qualquer outra das pessoas que você admira na palavra, é que você compara o último capítulo da vida delas com o capítulo 3 ou 4 da tua vida. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida, só que o que muitas vezes nós esquecemos é que muitos desses personagens bíblicos que nós admiramos, nós esquecemos de ver um pouco da vida dele lá no começo. Por exemplo, Davi. Eu amo Davi. Deus queria reinar sobre Israel. Israel pede um rei. Então vamos entender que Saul já é plano B.
tá? Aí Deus coloca o plano B não foi muito bem, Deus vai fazer plano C. Quando ele fala plano C, ele fala para o profeta na terra, que é Samuel. Fala assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, que eu vou levantar um novo rei dos descendentes de Jessé. Então ele manda o mensageiro, ele reúne seus filhos, que eu vou passar aí. Samuel vai até a casa de Jessé, tá todos os filhinhos de Jessé enfileirados, porque é um dia importante na família. Aí Jessé vai lá, olha, Samuel vai lá e fala assim: não é você, não é você, não é você, não falo nada, não é você. Ele olha para Jessé e fala assim: acabou? Ele olha para Deus e fala assim: Deus, não ia sair daqui? Não é possível, não tem ninguém aqui. Ele olha para Jessé e fala: Jessé, não tem mais ninguém, não está faltando ninguém, você não tem mais nenhum outro filho? Aí Jessé ele fala assim: tem mais um, ele está ali cuidando das ovelhas. Você está sentindo esquecido pelos teus líderes, sei lá, pelos teus pais, por alguém na tua vida? Você está sentindo que as pessoas não te valorizam? Davi, ele foi esquecido pelo pai dele no dia mais importante da história da família dele. Basicamente, bem-vindo ao clube. Sabe, Jesus, ele veio da linhagem, ele veio da tribo de Judá, certo? Ele é o leão da tribo de Judá. Se você fosse lembrar, Judá, ele é filho de Jacó. Ele é filho de Jacó com uma mulher chamada Lia, ou Leia, depende da tua Bíblia. Essa mulher, não era a que ele mais amava, era a mulher, entre aspas, a rejeitada. Ou seja, Jesus, que era Jesus, ele veio de uma linhagem rejeitada. Quando você olha na palavra de Deus, quando eles vão chegar na terra prometida, Moisés, ele pega um espia de cada uma das 12 tribos e envia para ver a terra. Voltam todos os 12, só 2 têm boas notícias e eles recebem uma bênção especial. Um deles chama-se Caleb. Caleb, o significado do nome Caleb é cão. Tá bom? E esse homem, ele não é israelita, ele não é parte do povo de Deus, ele era um nômade. Esse nômade, ele entrou junto com o povo no meio do tempo no deserto, ou seja, bem pouco provável que ele estivesse ali. Tem vários exemplos, eu posso continuar aqui o dia inteiro. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto, uma das histórias que eu mais gosto, eu sempre até brinco com isso, que se um dia, eu não vou ser, mas se eu fosse um cineasta, com certeza a história que eu ia fazer da Bíblia era dos valentes de Davi. Eu gosto de Davi, porque para mim são muito heróicos. Um mata 300, um mata 700, o outro luta até que a sua espada ela grude na sua mão. Teve um outro que estava cercado por filisteus, ele mata todos eles. Ou seja, se você olha para os valentes de Davi, é um baita de um exército. Provavelmente um dos mais poderosos guerreiros das terras estavam nesse exército. E você olha e fala assim: cara, que coisa incrível. Só que quando você olha a primeira descrição dos valentes de Davi na Bíblia, que está em Crônicas, a Bíblia deixa uma descrição que eu acho maravilhosa, que ela fala o seguinte: se ajuntou a Davi todos aqueles que estavam endividados e tinham um espírito desgostoso. Ou seja, todas aquelas pessoas que eram desvalorizadas no meio da sociedade, aquelas pessoas que ninguém gostava, aquelas pessoas que eram amarguradas, elas se juntaram a Davi e falaram assim: eu não tenho um melhor lugar para ir, vou com você. Está dando tudo errado, eu vou me juntar a você. E Davi pegou aquelas pessoas, ensinou aquelas pessoas. Eles passaram por um processo com Davi. Eles conheceram o Senhor no meio desse processo, onde eles estavam com Davi. E daquele povo de espírito desgostoso, endividados, eles se tornaram um dos exércitos mais poderosos que passaram sobre essa terra. E por último, o próprio Davi. Imagina o seguinte, como eu falei, ele foi esquecido. Depois que ele foi esquecido, ele foi ungido rei. Depois que ele foi ungido rei, ele foge de Saul, que é o rei naquele lugar. Ele tem a chance de fazer as coisas da maneira dele. Ele vê Saul 3 vezes em posições onde ele poderia ter matado Saul, mas ele olha e fala assim: eu não quero entrar no meu lugar da promessa do Senhor com as minhas forças, mas eu quero fazer da maneira como o Senhor me chama para fazer. Então, por mais que eu possa fazer justiça com as minhas mãos, eu queira matar ele, eu espero no Senhor até o tempo que o Senhor me coloque nesse lugar. Sabe de uma coisa? Não precisa dar uma mãozinha para Deus. Deixa que Ele te coloca onde Ele chamou você para colocar. Mas está demorando, pastor. Demora o tempo que for, mas você quer ter a segurança que quando você chegar no lugar da tua promessa, é o Senhor que te colocou lá, não a tua força, não a tua mão. Porque se um dia o Senhor te colocou nesse lugar, a única pessoa que pode tirar você desse lugar é o próprio Senhor, mesmo que demore. Eu vou contar um pouco da minha história rapidinho. Quando eu tinha 17 para 18 anos, e para quem é homem,
quando você vai fazer 18 anos, parece que o mundo vai se abrir para você. Eu lembro que eu tinha uma expectativa para fazer 18, que eu ia tirar carta, eu ia tirar minha carteira de habilitação, e para um homem aquilo parece que é uma mudança de vida extraordinária. E eu ia fazer aniversário numa quarta-feira, e naquele domingo daquela quarta-feira, um profeta ia na minha igreja pregar. O que eu pensei? Eu falei assim, glória a Deus, o Senhor preparou todas as coisas para liberar o meu ministério. Eu vou fazer 18 anos, vou começar a dirigir, o mundo vai se abrir para mim. O profeta vem na minha igreja e o cara vai anunciar, você está liberado para o ministério, vai começar hoje. Já estava colocando na minha cabeça como ia ser. Só para você ter uma ideia de quão profético é esse profeta que é na minha igreja, ele me contou uma história uma vez que eu achei maravilhosa, que assim, a filha dele devia estar na escola, só que estava saindo com um cara no carro, e ele ligou para a filha, falou assim, filha, onde você está? Ele é um gringo. Aí ele falou assim, ela falou assim, estou na escola. Ele falou, você não está na escola, eu vou tentar de novo, onde você está? Eu falei assim, pai, eu estou na escola. Aí ele falou assim, para te provar que eu sei que você não está na escola e o Senhor está me mostrando onde você está no carro com um rapaz, e se você olhar para a sua direita agora, tem um carro vermelho com a placa tal. Ela olhou para a direita, tinha um carro vermelho com a placa tal. Ele falou assim, volta para casa. Só entre parênteses, né? Se eu tivesse um pai assim, eu nunca faria besteira na vida. Mas ela quis se arriscar e não deu certo, né? Esse cara ia para a minha igreja. Então eu pensei, eu falei assim, cara, glória a Deus, vai acontecer alguma coisa. Começou o culto, eu já estava lá preparadíssimo para ter meu ministério iniciado. E aí eu estou lá, e o profeta pegou o microfone e falou assim, antes de eu pregar, eu tenho uma palavra de Deus para uma geração aqui. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Senhor. Ele falou assim, e Deus, Ele vai levantar uma geração de avivamento nessa igreja. Eu falei, obrigado, Jesus. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. E Ele falou assim, eu vou usar aqueles que têm 17 anos para baixo. Eu falei assim, Deus, eu acabei de fazer 18. Tipo, Deus, eu fiz 18 há 3 dias atrás, como o Senhor vai usar aqueles que têm 17 anos para baixo? E eu só assim, eu passando raivinha assim, eu falei assim, caramba, eu não estou acreditando nisso, cara. E é só olhando, e Ele trazendo a palavra de Deus incrível. Eu falei assim, cara, Deus vai usar a sua geração, tem avivamento no Brasil que vai acontecer através da vida de vocês, e não sei o que, eu só aqui. Uma inveja no meu coração. E as pessoas, inveja santa, não, isso era bem ruim mesmo. E eu estava lá assim, e aí Ele falou assim, mas aqueles que têm 18 anos para cima, aí eu pensei, pelo menos eu tenho o prêmio de consolação, né? Tipo, não fiquei com o prêmio bom, mas eu vou pegar aquela, que bom que você participou da brincadeira. Aí eu fui e tal, Ele falou assim, aqueles que têm 18 anos para cima, Deus vai jogar a tua geração no lixo, porque vocês preferiram suas carreiras e o dinheiro, ao avivamento da sua geração vai passar para a próxima. Vamos à palavra. Eu falei assim, vamos à palavra o quê? E ele foi embora, ele pregou, e eu fiquei revoltado. Eu não lembro que ele pregou, porque eu estava muito revoltado. Só que assim, eu comecei a ficar revoltado com o profeta, com Deus, com todo mundo. E eu falei assim, não, cara, isso está errado. E aí que eu fiz? A minha revolta, eu sou nerd, eu sou japonês, e a minha revolta foi meio que eu vou ler a Bíblia, e eu vou descobrir que esse cara está errado na Bíblia, cara. E eu vou começar a ler a Bíblia, e eu descobri que ele não estava errado, não tinha nada de muito errado. E eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Eu estudei minha vida inteira, eu fiquei estudando a palavra, eu me preparei para o ministério, porque o Senhor me chamou para o ministério quando eu tinha 6 anos de idade. Eu vou fazer o que agora? E Deus, Ele começou a me lembrar que sempre tem um povo remanescente na Bíblia. Não importa quão ruim a situação do mundo estivesse, Deus sempre tem os remanescentes. Eu olhei e falei assim, Deus, eu vou ser um remanescente da minha geração. Se o Senhor quiser jogar minha geração fora, fica à vontade, eu vou ser o remanescente. E eu vou dar uma de Jacó. Se Jacó brigou com o anjo até ter a bênção, eu vou brigar com o Senhor até eu ter a bênção. Se o Senhor quiser me jogar no lixo, o Senhor me joga no lixo, eu vou sair do lixo, e o Senhor vai me jogar de novo, eu vou sair de novo, e eu vou ficar saindo do lixo até que o Senhor me abençoe. Eu não vou deixar de ser abençoado, eu não vou deixar que esse cara roube a promessa de Deus na minha vida, por mais abençoado e ungido que ele seja. Eu não vou permitir que ele roube aquilo que o Senhor tem. Eu vou permanecer. Eu tomei uma decisão no meu coração. Eu queria muito chegar para você e falar assim, no domingo que vem as pessoas se arrependeram e eu comecei o ministério. Não foi assim. A minha igreja levou muito a sério essa palavra. Aqueles que tinham 17 anos para baixo, começaram umas coisas incríveis, foram fazer as escolas bíblicas. E eu que tinha 18 anos para cima, eu comecei a fazer um ministério que era fazer jantares beneficentes uma vez por mês para juntar dinheiro para uma ONG. E eu fiquei olhando e falei assim, cara, eu estudei tanto para isso. Mas eu também lembrava de uma outra palavra, que falava o seguinte, que quando você é fiel no pouco, o Senhor pode colocar no muito. Então sabe de uma coisa? Meu trabalho, meu ministério era lavar louça, cozinhar, servir de garçom, lavar louça, arrumar as coisas.
Eu falei assim, eu vou fazer isso direitinho, cara, eu vou ser o melhor nesse negócio. Eu fui fazendo, eu era mais novo. De repente o pessoal ficou assim, sabe, sempre o problema da chave da igreja. Quem vai ficar com a chave da igreja? E todo mundo, vamos revezar, porque quem fica com a chave é o primeiro a chegar, o último a ir embora. Eu falei assim, não, me dá a chave. Eles falaram, não, você é o mais novo. Eu falei, não, me dá a chave. Não, vamos revezar. Eu falei, me dá a chave, cara. Eles, por quê? Porque eu quero ser o melhor de todos aqui. Eu quero ser fiel, eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ser o último a ir embora, eu quero fazer o melhor que eu puder fazer aqui, eu quero ser fiel no pouco para o Senhor poder me colocar na promessa que Ele trouxe sobre a minha vida. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a ir embora, eu ficava servindo. Eu fiz isso por mais de 3 anos. Eu não peguei no microfone, eu não ministrava ninguém na igreja, só na rua. 3 anos. O que eu fiz na igreja era lavar a louça, cozinhar e ser garçom na igreja. E não tem problema nenhum com isso. Eu servia ao Senhor como eu podia servir. Eu servia ao Senhor com tudo que eu tinha. Sabe por quê? Porque no final das contas eu não estou fazendo isso para alguém, para o meu líder ou para alguém me ver. Eu faço isso porque é para o Senhor. Então seja pregando, ou seja lavando uma louça, eu estou fazendo isso para Deus. E quando o Senhor falou assim, não, está na hora de você começar a fazer alguma coisa no seu ministério, quem me colocou para fazer isso aqui foi o Senhor. Então ninguém vai chegar e falar assim, eu te coloquei. Eu falei, não, você não me colocou, o Senhor me colocou nesse lugar. Porque eu fui fiel quando eu tinha pratos para lavar, o Senhor me deixou com o microfone na mão. E glória a Deus por isso. Eu não estou falando que uma coisa é maior que a outra, era maior na minha vida, porque era promessa de Deus para mim. Eu olhei e falei assim, cara, é isso, eu só preciso ser fiel a Deus. E quando eu entendo que é o Senhor que me colocou, Ele pode pôr, Ele pode me tirar, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser, porque não é a respeito do quanto eu consigo, é a respeito do quanto o Senhor quer que eu faça algo por Ele. Sabe, não se preocupa com o anonimato. É um tempo de preparo. É um tempo onde o Senhor está forjando. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês estão bem aí, igreja? Eu não tinha, vamos lá, deixa eu refazer essa frase. Eu não acho, eu tenho um bom caráter, mas eu não sou perfeito. Eu tenho erros. Eu tinha plena consciência, eu tenho plena consciência olhando hoje, que se eu não passasse 3 anos lavando louça, eu tenho plena consciência do quanto problema que eu ia ter com orgulho na minha vida. Eu tenho plena consciência de que se aquele profeta chegasse e falasse assim, você levanta, você tem um ministério do Senhor, eu ia ter muito problema com orgulho, e aquilo não ia durar muito tempo. Sabe, às vezes a gente não entende aquilo que Deus está trabalhando no nosso coração. Sabe, às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas não quer dizer que Ele não tem plano para a sua vida. Permaneça. Faz sentido aqui, igreja? Vocês estão bem, gente? Meu último ponto. Se o pessoal puder subir de novo, por favor, obrigado. Meu último ponto, e aqui é o lugar da crise do cristão, que é o seguinte: não existe problema em você duvidar. O problema é você tirar os olhos do Senhor. Deixa eu explicar isso aqui. Seja sincero comigo. Quem já duvidou do Senhor? Levanta a sua mão. Sério? Eu já duvidei muitas vezes. Eu já duvidei das promessas, eu já duvidei se alguma coisa acontecer. Eu falei que eu passei 3 anos lavando louça, não quer dizer que eu lavei feliz todos os dias. Eu estava frustrado. Eu duvidei de algumas promessas de Deus. E quando a gente duvida da promessa de Deus, automaticamente no nosso coração vem a culpa no nosso coração. Eu me sinto o pior cristão da terra porque eu duvido. E eu quero falar para você que a dúvida, ela faz parte da nossa vida. E não tem problema você duvidar. E se hoje você é essa pessoa, deixa eu falar uma coisa para você, não tem problema. O Senhor vai te tirar desse lugar. E eu vou mostrar para você que o problema não é você duvidar, o problema é quando você tira os olhos do Senhor. Abre comigo em Mateus capítulo 11, e esse aqui vai ser o último versículo de hoje. Mateus capítulo 11, versículos 1 a 5. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. E João, esse aqui é João Batista, tá bom? Ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por outro? Então Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Vamos entender isso aqui. Se tem uma pessoa nessa terra que devia reconhecer Jesus, é João Batista. João Batista, o chamado João Batista era preparar o caminho do Senhor, ou seja, ele era o homem encarregado nessa terra de toda a história de olhar para Jesus e falar assim: Messias.
Tanto é que quando Isabel e Maria se encontram com os dois nos ventres, João Batista percebe Jesus dentro do ventre de Maria e ele salta lá dentro. Que é a mesma coisa quando Jesus está andando, chegando-se a João Batista ele olha para Jesus de longe e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pensa, esse homem sabe reconhecer o Senhor, ele sabe quem é Jesus. Só que no momento de dificuldade, João Batista aqui, ele está preso. João Batista, ele está no cárcere, e no cárcere ele começa a duvidar de Jesus. E ele ouve falar de Jesus, ele ouve o que Jesus está fazendo, e ele chega para os discípulos dele e fala o seguinte: vai até Jesus, faz uma pergunta: é você quem deveria te vir, ou devemos esperar por outro? É você o cumpridor da promessa, ou vai vir um outro Messias? Eu errei ou eu acertei quando eu anunciei você? E os discípulos vão até Jesus. E eu amo a resposta de Jesus, porque Jesus, ele poderia ter respondido qualquer coisa. Ele podia ter olhado e falado assim: óbvio que sou eu. Ele podia ter olhado e falado assim: fala para João Batista que a dor está lá, mas eu sou Deus, manda lá, avisa ele. Fala assim: João Batista, é só você lembrar que fui eu que você batizou, sou eu. Mas não, Jesus, ele dá uma resposta muito interessante. Ele fala o seguinte: volta até João, anuncia aquilo que você tem visto e ouvido. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, sabe? É pregado o evangelho aos pobres e os mortos estão ressuscitando. Não tem problema que João duvide, mas sabe de uma coisa? Assim que ele continuar ouvindo aquilo que eu faço, assim que ele continuar vendo aquilo que eu tenho feito, assim que os olhos dele estiverem fitos em mim novamente, aquela dúvida que ele estava sentindo, ela simplesmente vai embora. A dúvida que você sente, ela vai embora quando você continuar ouvindo os feitos de Jesus. E talvez você olhe e fale assim: mas pastor, eu estou passando por um momento de seca, né? Pessoal, a gente tem um linguajar todo peculiar nosso. A gente fala assim: eu estou num momento de deserto, eu estou num momento de dificuldade na minha vida. Todo mundo passa por eles. A minha pergunta é: quanto que no deserto você continua olhando para Jesus? Quanto no deserto você continua trazendo à memória aquilo que te traz esperança? Quanto que no deserto você consegue se alegrar com aqueles que se alegram? Quanto que você consegue olhar e falar assim: cara, eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque eu preciso voltar a ouvir que os cegos estão enxergando, eu preciso continuar ouvindo que os surdos estão ouvindo. Então o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Quando que o testemunho de Jesus está se tornando o espírito da profecia, como está escrito em Apocalipse? O que está acontecendo com as pessoas ao seu redor? Sabe, por isso que as pessoas, uns anos atrás, as pessoas falavam assim: eu não preciso de igreja, porque nós somos a igreja. Você precisa de igreja, você precisa do corpo de Cristo. Nós precisamos andar em comunhão, nós precisamos ouvir aquilo que está acontecendo, porque muitas vezes o testemunho daquilo que está acontecendo aqui pode começar a abrir os seus olhos nesse lugar, e você fala assim: eu posso não estar vendo, mas o Senhor continua fazendo. Sabe, talvez essa noite você está aqui e fala assim: Deus, a minha fé, ela está começando a diminuir. Talvez a minha fé, ela está começando a minguar. Então deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor tem feito coisas incríveis. O Senhor tem feito coisas grandes. Sabe, eu amo o Senhor, porque tantas vezes, quando a minha fé, ela parece começar a falar assim: Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer? De repente chega uma pessoa e fala assim: cara, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Sabe, esses dias, assim, eu estou passando por um momento muito peculiar da minha vida. Eu estou começando uma outra igreja, depois de já ter começado uma igreja, já ter feito ela crescer, ela estava indo super bem, só que eu senti de Deus uma direção, e isso resultou que eu tivesse que começar uma nova igreja. E é um desafio para mim, porque eu tenho que começar tudo de novo, é um desafio porque é tudo novo, e naquele momento eu ficava pensando: Deus, o quanto isso aqui é do Senhor, o quanto que, e eu comecei: será que eu tomei a decisão certa, a decisão errada? E Deus, eu tenho certeza que eu ouvi a tua voz, mas de repente a dificuldade está vindo tão grande, é como João Batista ali no cárcere. E assim, quando eu mudei lá para a Zona Norte, eu estou lá esqueci o nome do bairro, eu estou lá, sei lá onde, lá na Zona Norte, e assim, eu morava na Zona Sul. Só que agora que eu estou na Zona Norte, tem um monte de praça, tem um monte de parque ali, e eu tenho um filho que tem muita energia, então eu preciso gastar a energia do cidadão. Então eu pego ele, jogo ele lá no Parque da Jaqueira e falo assim: corre, meu filho, por favor. E ele fica correndo. Quando eu estava cuidando dele, correndo, e as pessoas que estavam correndo de verdade, de repente para uma moça do meu lado, e assim foi um momento muito crítico para mim, porque ela veio para conversar comigo e o meu filho correndo para lá.
E eu tentando dar atenção para ela, olhando para o meu filho. Eu falei assim, desculpa, eu tenho que olhar. Ela falou assim, não, pastor, você não me conhece. Eu falei assim, tá. Ela falou assim, mas eu conheço o Senhor. Eu falei assim, aham. Aí ela falou assim, tem um testemunho para te contar. Eu falei assim, sério? Ela falou, eu falei assim, eu já orei por você? Ela falou, já. Eu falei assim, que legal. Ela falou, o que aconteceu? Ela falou assim, teve uma conferência na minha igreja, e o Senhor foi pregar, e no meio do nada, o Senhor falou assim, tem uma pessoa aqui, que você está com câncer, e o Senhor quer curar a tua vida. Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim, tá. Aí ela falou assim, quando você falou isso, eu fiquei com medo, eu levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, você me chamou, você começou a orar por mim, e eu tinha um câncer, eu tinha um exame do câncer, e quando você orou por mim, eu acreditei que o Senhor tinha me curado. Na semana seguinte, eu fui fazer um exame, e o tumor ele tinha simplesmente desaparecido. Na hora que eu falei isso, eu olhei para ela e falei assim, glória a Deus, um pouco assustado, mas glória a Deus. Eu falei assim, ela, pastor, só queria agradecer ao Senhor, continua fazendo o que o Senhor está fazendo. Glória a Deus. E ela voltou a correr, eu olhei para o meu filho, aí eu olhei para minha esposa olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, você não vai acreditar. Aí foi uma moça que eu preguei, eu contei toda a história para ela, ela olhou para mim e falou assim, é o sinal de Deus, cara. É Deus te lembrando quem você é. É Deus lembrando o que você está fazendo nessa terra. Glória a Deus, porque no tempo oportuno, o Senhor sempre vai lembrar aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu quero falar para você, o Senhor tem feito coisas incríveis na nossa cidade, cara. Talvez você está olhando e falando assim, Deus, eu não sei se o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu vou falar para você, você tem que começar a andar com pessoas que estão fazendo algo aqui. Porque eu falo para você, Deus está fazendo algo incrível. Seus pastores me testemunham coisas que o Senhor está fazendo. Como eu falei, como o pastor falou, é um amigo. Eu tenho o pastor como um amigo, uma pessoa que constantemente me apoia, que ele traz palavras que me apoiam. Eu falo para você que vocês têm um baita no pastor, cara. Ouçam o que tem acontecido. Se a sua fé tem baixado, eu falo assim, pastor, o que está acontecendo? Me fala. Qual que é a visão? O que o Senhor está mostrando? Sabe, eu quero convidar você que está no seu lugar. Começa a testemunhar o que o Senhor tem feito na tua vida. Às vezes a gente despreza o que o Senhor tem feito na nossa vida, porque a gente olha e fala assim, mas ninguém vai acreditar em mim, ou ninguém vai saber o que é, eu não tenho testemunho tão forte, eu não conheço o Senhor tão bem, eu nunca fiz teologia, nunca estudei teologia, eu não li a Bíblia de capa a capa. Se você não leu, leia, vai ser muito bom para você. Mas assim, isso não é um impeditivo para que você leve o amor de Jesus para as vidas, cara. Sabe, eu amo, e eu vou acabar com isso aqui, porque eu não ia nem falar isso, mas eu sinto de falar isso aqui. Sabe, aquele jovem gadareno, vocês conhecem essa história? Sabe, daquele homem, aquele menino que estava endemoniado, e aí Jesus, ele expulsou os demônios, jogou nos porcos, os porcos caíram do penhasco, morreram os porcos. E quando aquele menino, ele é liberto, quando Jesus está indo embora daquela cidade, aquele menino vai seguir Jesus. E quando esse menino foi seguir Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, não, onde você vai? Aí ele fala assim, eu vou seguir o Senhor. Ele fala assim, não me segue não, volta para a tua cidade e anuncia aquilo que eu fiz para você. Jesus, depois que ele faz isso, o menino volta para a cidade. Jesus faz uma viagem e ele retorna para a cidade de Gadara. E quando ele retorna para essa cidade, 3.000 pessoas estão esperando por Jesus. Ninguém esperava por Jesus na primeira. Uma pessoa foi liberta, e quando ele viaja e volta, são 3.000 pessoas esperando. De onde você acha que vieram as 3.000 pessoas? De um rapaz, no testemunho de um menino. Aí eu falo para você, o que esse menino sabia de Deus? Qual é o testemunho dele? Eu tinha demônios, não tenho mais. O que você sabe desse cara? Não sei, eu sei que eu tinha demônios, eu encontrei ele, não tenho mais demônios. Você lembra como eu era? Olha como eu estou. Olha assim, se você quer saber um pouco mais, ele vai voltar uma hora ou outra, então espera ele chegar. Mas o testemunho da minha vida já fala bastante sobre quem ele é. Testemunho da sua vida já falam bastante sobre quem Jesus é para você. Compartilha aquilo que o Senhor tem feito, amém? Fica de pé no seu lugar. Vocês estão bem, igreja? Eu gosto muito de contar histórias, e eu queria muito contar mais uma. Quando eu estava na escola dominical, quando eu era criança, eu lembro que a minha professora contou a história do grão de mostarda, da sementinha de mostarda. Como a nossa fé se parece com um grão de mostarda, né? Eu era criança e ela contou empolgada, e eu fiquei empolgado, e ela falou, semana que vem eu vou trazer um grão de mostarda. Eu falei, glória a Deus, legal, eu vou ver, fé, né? Eu pensava em coisas gigantescas, e aí eu fiquei esperando o grão de mostarda chegar. Quando ela chegou com um grão de mostarda, ela chegou com um pacotinho que cabia na palma da mão. Quando eu vi aquele pacote, eu já fiquei decepcionado, porque eu falei assim, que droga, essa coisinha que cabe na tua mão. Aí ela começou a dar aula, isso aqui é um grão de mostarda, e eu só assim,
Bíblia compara a minha fé com esse pacote. Ela falou assim: aqui dentro tem centenas de grãos. Eu falei assim: é pior que isso, não tem nenhum, não é do tamanho do pacote, tem 100 coisinhas do tamanho do pacote. Eu falei: meu, que droga esse grão de mostarda. Ela falou assim: isso aqui é desse tamanho a sua fé, e se você nunca usar, ela vai continuar desse tamanho. Só que se você aprender a colocar a sua fé em um lugar onde ela vai germinar esse grãozinho, ela vai crescer numa planta, e ela vai se tornar uma planta muito grande. Aí ela falou assim para mim, e eu lembro dessa aula até hoje na escola dominical: o que você vai fazer com a tua semente? Guardar no teu bolso ou plantar na terra? E eu tenho vivido a minha vida dessa forma. Eu prefiro pegar minha semente e plantar na terra do que colocá-la no meu bolso e falar assim: Deus, a hora que o Senhor começar a fazer alguma coisa, eu vou fazer algo para o Senhor. Cara, e eu quero falar para você que enquanto eu estava orando por essa reunião, eu sinto que Deus, Ele já tem depositado tantas coisas sobre tantas pessoas aqui. Só que em alguns momentos você fica esperando, você fala assim: Deus, você fica esperando como se as coisas fossem acontecer de uma forma milagrosa, como se tudo fosse se alinhar no momento perfeito, onde parece que tudo vai começar a acontecer no meio do nada, sabe? E de repente alguém vai chamar você para um lugar e de repente tudo vai acontecer. E eu sinto Deus falando uma coisa: tira esse grão de mostarda do seu bolso, deixa com que o Senhor comece a fazer aquilo que Ele quer fazer com aquilo que você tem nesse momento. Porque tantas vezes nós estamos esperando que o Senhor mostre todo o caminho para nós, mas Ele não vai mostrar todo o caminho para nós. Aí você fala assim: mas pastor, por que Ele não vai mostrar todo o caminho para nós? Porque se o Senhor te mostrasse todo o caminho para você, você nunca ia viver em fé. Porque se você já vê todo o caminho, você não precisa mais de fé para andar naquilo, você só precisa de obediência. E se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então sabe de uma coisa? Se você já tem visto 1 ou 2 passos na sua frente, comece a caminhar naquilo que o Senhor já te deu. Comece a andar naquilo que o Senhor já começou a te mostrar. E sabe, tem tantas coisas que vão começar a destravar. E a imagem que eu via, eu até compartilhei isso uns dias atrás, porque eu estou vendo a mesma imagem. Era como se fosse aqueles dominós, sabe, que precisa de um dominó para cair. Aí você derruba o primeiro e eles vão começando a cair. Só que você precisa se decidir a derrubar o primeiro. Você precisa se decidir a sair do teu lugar. É aquilo que eu comecei falando. Você acredita que Deus pode usar a tua vida para curar pessoas? Vai impor as mãos sobre os doentes. Quando eu descobri que Deus Ele podia usar a minha vida para curar doentes, eu comecei a invadir hospitais. Eu fui expulso de hospital porque eu não sabia que precisava de capelania. Aí eu fui aprendendo, eu fui descobrindo esse mundo. Mas eu queria achar doente, afinal o Senhor pode usar para cura. Sabe, eu queria que o Senhor vai trazer ousadia para a tua vida. Vai trazer ousadia sobre você, para que você faça uma diferença onde você estiver. E eu quero que você entenda algo: se o Senhor te plantou em um lugar, Ele não te plantou simplesmente para você trabalhar. O teu trabalho, o teu emprego, ele não serve para você tirar o teu sustento do mês. Ele serve para você colocar e implementar o reino de Deus naquele lugar. É muito mais do que sustento. O sustento vem, só que se preocupa com as coisas de Deus. E o Senhor está chamando a todos nós para começarmos a agir em fé. Faz sentido aquilo que eu estou falando? Feche seus olhos, levanta suas mãos. Eu quero convidar você, abre a sua boca, comece a orar no seu lugar. Comece a falar: Espírito Santo, eis-me aqui. Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Vamos lá, abre a sua boca. Eu não posso fazer uma decisão por Deus, por você. Abre seus olhos, olha para mim rapidinho. Deixa eu falar com você uma coisa. Tem coisas que eu posso fazer por você. Tem coisas ou vezes que eu posso impor as mãos sobre você. Eu posso falar como Paulo falava em Timóteo: não desprecies o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Existe uma transferência de unção. Mas tem coisas que são decisões suas. Querer tirar a sua semente do teu bolso e colocar numa terra fértil é uma decisão que você tem que tomar. Eu não posso pegar na tua mão e falar assim: Deus, eu faço uma aliança por você, eu faço uma aliança por você, eu faço uma aliança por você. É uma decisão sua. E como é uma decisão sua, requer uma atitude sua. Quando você está aqui nesse lugar, como eu falei, num culto, é o lugar onde você precisa começar a se manifestar, onde você precisa começar a interagir com o Espírito Santo. É um pouco enganoso que muitas pessoas pensam que num culto as pessoas assistem, enquanto outras pessoas fazem alguma coisa, e vocês assistem e recebem. Isso aqui é irreal.
tá bom? Um culto, todos nós estamos cultuando ao Senhor, e quando nós estamos fazendo uma aliança com Deus, nós estamos trazendo algo para Deus. Eu não estou trazendo a sua vida, eu estou trazendo a minha vida, assim como cada um aqui da banda está trazendo a vida deles, e você é responsável pela sua própria vida. Por isso que quando eu falo, feche seus olhos, começa a orar, começa a falar, eu estou incentivando você a fazer a sua aliança com Deus, em você e no Senhor, porque eu não posso fazer isso por você. Faz sentido o que eu estou falando aqui, igreja? Então eu quero muito que você saia desse lugar de espectador. Você não é um espectador dessa conferência, você não está aqui para assistir uma conferência, você está aqui para participar da conferência, você está aqui para participar daquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade. Faz sentido aqui? Então eu quero convidar você de novo, feche seus olhos, comece a orar, fala assim: Espírito Santo, enche esse lugar com a tua presença. Levanta as suas mãos, abre a sua boca, começa a orar. Eu vou insistir até que você ore. Espírito Santo, enche esse lugar com a tua presença. Deus, nós clamamos, Deus, o teu Espírito Santo aqui, teu Espírito, Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor comece a falar com cada um de nós. Deus, essa noite nós decidimos, no começo dessa conferência, nós decidimos colocar a nossa semente em um lugar fértil. Espírito Santo de Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor comece a frutificar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Deus, eu declaro agora em nome de Jesus sobre cada sonho, cada palavra profética que o Senhor tem trazido durante anos aqui sobre cada pessoa. Nós clamamos ao Senhor que possa frutificar. Deus, nós clamamos que esse nome da igreja, que é família frutificando, que seja um nome profético, que todos os sonhos desse lugar, que todas as palavras proféticas desse lugar, elas comecem a se cumprir, Deus, elas saiam do lugar de sonhos, elas começam a entrar no lugar de prática, em nome de Jesus. E Espírito Santo, eu peço que o Senhor encontre nesse lugar filhos fiéis, que possam cumprir com a tua palavra. Tira, Deus, de nós todo medo, Deus, tira de nós toda a insegurança, e que o Senhor, Deus, seja exaltado aqui no nosso meio. Se você é batizado no Espírito Santo, eu quero convidar você a fluir no Espírito. Levanta a sua voz, começa a fluir no Espírito essa noite. Começa a fluir, vamos lá, sai desse lugar. Eu não vou acabar o culto enquanto você não começar. Eu não vou permitir que você saia daqui da mesma forma. Eu vou incomodar você até que você saia desse lugar de espectador. Enche, Espírito Santo, esse lugar com a tua presença. Quebra, Deus, todo o espírito de espectador nesse lugar. Espírito Santo, nós queremos participar daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa cidade. Não nos deixe ficar de fora. Não nos permita, Deus, ficar de fora daquilo que o Senhor tem para construir nesse lugar. Espírito Santo, enche a nossa vida. Enche, Deus, a nossa vida em nome de Jesus. Enche, Deus, esse lugar com a tua presença. Espírito Santo de Deus, vem com a tua presença nesse lugar. Nós clamamos, Deus, enche esse lugar com a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade. Toma as nossas vidas, Deus, para fazer aquilo que o Senhor quiser fazer. Nós entregamos nosso todo ao Senhor. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nossa vida, nossos sonhos, nossos desejos. Nós colocamos tudo, Deus, aos pés da tua cruz. Espírito Santo, mais da tua presença. Enche, Deus, esse lugar com a tua presença em nome de Jesus. Mais, mais. Abre a sua boca, mas fala assim: mais, Espírito Santo, mais. Mais, Espírito Santo, mais da tua presença. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por tudo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Nós não sairemos desse lugar até que o Senhor derrame sobre cada pessoa aquilo que o Senhor quiser derramar. Essa noite nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, nossos desejos, nossos anseios. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor faça com que cada passo de fé traga um fruto, Deus. Coloca a nossa mentalidade em algo eterno. Tira, Deus, nossa mente daquilo que é passageiro.
Tira a nossa cabeça daquilo que é passageiro, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, continua fazendo algo nas nossas vidas. Continua fazendo algo. Tira todo medo desse lugar. Tira toda insegurança desse lugar. Mas eu peço que o Senhor traga um espírito de ousadia, assim como foi com Pedro em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo nos encha de uma ousadia, e que todos os dias se acrescente à igreja aqueles a que deveriam ser salvos. Deus, nós clamamos por um movimento de salvação dos lugares ao redor. Deus, eu peço que o Senhor nos use para alcançar as vidas ao redor dessa região. Levanta as suas mãos, estende as suas mãos ao redor, começa a falar assim: Deus, traz as vidas para o Senhor. Nós declaramos salvação chegando em cada lar. Nós declaramos salvação chegando sobre essa região. E Deus, eu peço em nome de Jesus, que nesse momento Ele já comece a sentir a Tua presença nessas casas, e que o Senhor use a cada um de nós para cuidar desses bebês que estão chegando, e que haja frutificação nesse lugar, frutificação nessa casa, Deus, em nome de Jesus.